Vamos retomar aqui um assunto que a gente tratou ontem, o afastamento do número 2 da Casa Civil, o secretário executivo Vicente Santini, destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro por ter usado um avião da Força Aérea Brasileira para ir de Davos, na Suíça, para Nova Delhi, na Índia. Essa história tá cheia aí de reviravoltas. Foi readmitido, foi demitido de novo. Minissérie. Eu nem lembro mais se ele tá ou não tá. 24 horas. Você não ia mandar. Por enquanto ele não tá Tá mais. contratado ou tá demitido? Não, você que sabe, você que decide, pô. Não lembro mais. Não sabia? Não sei. Chamou ele de volta. Nem eu sei o que eu fiz. Tá bom. Vamos a Brasília falar com Zé Maria Trindade. Surgiu a informação de que ele havia sido readmitido para um outro cargo, para exercer uma outra função, ganhando 300 e alguma coisa, R$300 e alguma coisa a menos ali. Bom, agora parece que o jogo virou novamente. O presidente falou, não, vai sair no Diário Oficial mesmo a destituição, a exoneração do cargo. Fala, Trindade, bom dia, meu querido. Pois é, a presidência é assim mesmo, sem o som. palácio. Estamos sem som do Trindade. Moinho, viu? Diga, mói sonhos de pessoas que chegam ali bem intencionadas ou não. A história é complexa ali no Palácio do Planalto. Eu ouvi dizer de que o poder é como o sol, você não pode ficar tão próximo porque queima e nem tão longe porque morre de frio. Esse Vicente ficou ali na média um bom tempo, foi para o topo da carreira, foi queimado imediatamente. Ícaro. A história é a seguinte, ele foi do céu, foi demitido no céu, foi demitido voando, né? Quando chegou aqui, ele tinha costas quentes e amizades influentes no Palácio do Planalto e foi readmitido numa função muito importante, cuidando de ação externa da Casa Civil. O Ministério da Casa Civil é muito importante, assessora diretamente o presidente da República e tem inclusive função de coordenar projetos em outros ministérios, é uma espécie de ministro dos ministros. E aí começou a confusão. Ninguém sabe exatamente quem é que colocou de novo o nome do Santini no Diário Oficial. O presidente Jair Bolsonaro demitiu e ele voltou como uma mola para o Diário Oficial. Os filhos do presidente juram, dizem, negam, dizem que é fake news e que eles não pressionaram o pai para voltar o Santini para o Diário Oficial. Mas em política se diz aqui sobre a história do jabuti, né? Jabuti não sobe árvore. Se você vê algum jabuti numa árvore, alguém botou. Foi enchente ou mão de gente, né? Como Belo Horizonte não é Brasília, Tá enchente não coloca jabuti em Diário Oficial, não. O presidente ficou irritado. Na saída hoje do Palácio da Alvorada, ele demonstrou claramente que a decisão está tomada, não quis falar, mas disse que o que está na publicação dele, ou seja, demissão de novo do Santini. Conseguiu ser demitido duas vezes. Olha, Zé. Mas ele é amigo da família, tem um irmão vereador, o tenente Santini, que ajudou Jair Bolsonaro. Agora, acham que foi rápido demais essa história de reconduzir o Santini, né? Olha, Edgar, demitir também de novo. Ô Trindade, olha, assim, olhando a história, a gente fica vendo, né, o que está acontecendo e a gente pode pensar por alguns caminhos aí, né? É uma demonstração de que ou isso é uma estratégia, ainda que torpe, do presidente mostrar que quem manda é ele. Agora, se isso chegou a acontecer, se ele chegou a ser readmitido e sair no Diário Oficial, né, ganhando os R$380 a menos ali na nova função, demonstra que as pessoas estão incorrendo em ingerências no governo Bolsonaro. Quem é que tá cuidando desse governo? Isso. Difícil crer que Bolsonaro não sabia disso. Parece que houve uma tentativa de, vamos ver se cola, né? Vamos ver se dá certo. Ninguém percebe. Ninguém é tão burro assim não, gente. Não, vamos ver se... Não, Edgar, me ajuda aí. A gente não... Em 2 horas depois, pera lá. A gente não deixaria barato isso, imagina. Mas tem gente adepta do governo que poderia usar isso como, olha, tá vendo? Ele não sabia, foi lá e agora sim, demitiu. Foi reconduzido de maneira... Agora, houve algum desencontro ali de informação, de ingerência na pasta da Casa Civil para reconduzir esse sujeito ao cargo. E sim, muito crível a tese de que pode ter havido um pedido dos filhos. Sim, eles são amigos de infância, ele é filho de um general, possivelmente um general contemporâneo de Jair Bolsonaro, ainda nas Forças Armadas. Quer dizer, tem uma relação umbilical ali, né, das famílias, né? O que acabou gerando essa, olha, os filhos, pai, ele não fez por querer, ele fez sem querer, não foi mal intencionado. Uma coisa de afeto familiar.
variar. Pois é, e o Brasil não pode. A coisa não anda, né? O Brasil não pode ficar sob a batuta de uma decisão pessoal, nada. Tem dinástica, ou de afeto, ou de... Você quer falar, Vini? Não, pra variar, quando os filhos se metem em alguma coisa do governo, a coisa desanda. Pois é. Eu acho... Fala, eu acho que o Bolsonaro precisa realmente limitar essa coisa meio dinástica de dar muita voz. Tudo bem que a imprensa acolhe muito o que diz os Bolsonaros, os júniors, mas eles não podem ter uma ingerência em relação a uma coisa familiar, ainda mais numa coisa tão grave dessa de alguém que demite, depois readmite, depois demite de novo. Ou seja, em relação à questão da FAB, eu acho que tem que acabar de uma vez para não ter nenhum tipo de ingerência nesse sentido, entendeu? Os ministros até que tem que ter os ministros, os secretários, os ministros do STF, eles têm que voar em avião de carreira para acabar com esse tipo de coisa espúria entre o público e o privado. E até para ter um contato maior com a população, para ter um retorno do que eles estão fazendo ou deixando de fazer, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro tem que perceber as ingerências, como você bem diz, Edgar, que estão acontecendo sobre seu queixo. Você não pode estabelecer todo um dizer que não sabia. De um secretário. Não, provavelmente ele não sabia. Ninguém é tão burro assim de readmitir, vai se cola e depois demite ele, novamente. Tem o perfil que tem. Ou seja, agora, relações familiares, de amizade ou de identificação ideológica para além de questões de gestão, é uma coisa que tem que ser coibida e coibida já. E é uma coisa que está evidente, pelo menos dessa vez ficou bastante evidente que tem um conluio meio para além da questão das competências e é preciso coibir isso imediatamente. Ô Zé, vamos lá, pra gente fechar, precisa ver agora qual vai ser essa conduta, porque está previsto, o uso não é ilegal para determinadas situações, em situações de trabalho, mas tem que a regra tem que ser clara, senão vira essa bagunça, né, de gente se utilizando dos voos oficiais, voos da Força Aérea Brasileira, para assuntos particulares muitas vezes, né, Zé? Isso ficou caro, foi regulamentado, houve uma restrição, mas a gente vê que ainda há abusos. A história é acabar mesmo e compartilhar. Se houver uma extrema necessidade, se contrata, faz uma licitação e contrata um avião particular, porque fica muito caro o plantão e tudo. Mas pagar em meia. E nem pode se dizer que é fake news ou má fé, porque é diário oficial, né? Está no diário oficial. Sim. E no meio disso tudo está o ministro Onyx Lorenzoni. Ele está de férias, volta na segunda-feira. Olha, vai estranhar o ambiente, porque além dessa confusão lá, ele perdeu também o programa de investimentos, que é muito importante, que tem recursos e que tem um poder muito forte. Ali a Casa Civil faz a relação entre presidência da República e governos estaduais, governadores e prefeitos, ou seja, essa ligação. E aí o ministro Onyx Lorenzoni chega de férias, o ambiente está totalmente modificado, né? O principal dele, o segundo, que estava no lugar dele, demitido, contratado e demitido de novo, e ele a Casa Civil transfere para a equipe econômica aí esse plano de investimento que é muito importante. Valeu, Zé, obrigado pelo papo, pelas informações, pelos ditos populares, sempre bom falar com você, um abração, Zé. Obrigado, bom dia.